Graças a Deus você é homem. O que é servir? O que significa casamento? Como andar juntos por anos? Para conquistar a liderança é preciso servir. O tema de hoje é casamento, servindo um ao outro. Mateus, no capítulo 20, versículos 25 a 28, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu gosto muito desse texto, e esse texto ele é praticamente autoexplicativo, ele não precisa que eu e você façamos uma exegese dele profunda, porque o maior exemplo é o próprio Senhor Jesus. Ele veio para servir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não para ser servido. É isso que ele está dizendo através do evangelista Mateus. David Middendorf compartilha nesse devocional a respeito de seu chamado. Após muitos anos servindo num grupo de louvor, Deus o chamou para exercer o ministério fora da igreja em um grupo de motociclistas. Sua esposa, que sempre o acompanhou no coral da igreja, agora segue o ministério do marido. Decide servir o marido aonde o marido iria servir. Comenta ele que sua esposa, quando estava no coral, frequentemente opinava sobre as escolhas das músicas que ele fazia de uma maneira que ele não gostava muito, que não se agradava. Agora, em um grupo de motociclistas Harley Davidson, que percorria por todo o país, às vezes ela criticava qual a estrada que ele ia tomar ou qual o caminho que ele fazia. Então lembrou que no coral ele servia a Jesus. Ou melhor, então ele lembrou que ela servia ao coral, servia a Jesus juntamente com ele, e agora tinha aberto mão do seu projeto na igreja local, daquilo que ela gostava, da convivência com as pessoas, para ir para uma vida externa, uma vida de aventura de moto junto com o seu marido. Precisamos, como homens, entender que a pessoa em que casamos nos ama. E às vezes é a única pessoa que tem a liberdade de fazer colocações sobre assuntos e comportamentos nossos como homens que temos e normalmente não gostamos. Você entendeu o que eu estou falando? Às vezes a minha esposa ou a sua esposa toca em alguns assuntos, vê algum comportamento nosso e traz aquilo para a gente. E a gente não gosta, por quê? Porque a gente sabe que é verdade e a gente precisa melhorar naquele assunto. Então dê a liberdade a ela, por quê? Porque ela ama você e ela quer fazer com que você cresça, que você progrida. Lembra? Casamento é servindo um ao outro para que os dois cresçam juntos. Na verdade, essa nossa reação à crítica da nossa esposa, ao nosso comportamento, mexe com o nosso ego e o nosso orgulho. Pois queremos liderar e ser servido e não gostamos que as nossas falhas sejam expostas. Isso traz alguma coisa à sua memória? Traz algum momento que você teve com a sua esposa ou com alguém? Do que gostamos? De sermos servidos. Que as nossas falhas não apareçam e de sermos honrados. Jesus nos deixa o exemplo maior e ele diz assim: não será assim entre vós. Quem quiser ser o maior precisa servir. Servir um ao outro é abrir mão em certos momentos do que mais gostamos ou ainda de nossas razões pelo bem do outro. Isso também está muito conectado ao amar aos outros como a nós mesmos. Jesus abriu mão da sua morada celestial, da sua divindade por algum tempo, como o homem abriu mão da sua própria vida e nos deu o exemplo de servir. Sirva a sua esposa, sirva seus filhos, sirva a sua igreja, sirva a sua comunidade, sirva um ao outro.
O Edin Cole escreve algo muito relevante nos cursos do currículo Hombridade, dizendo que se você quer conquistar autoridade na sua casa, sirva seus filhos, sirva sua esposa. Você quer conquistar autoridade na empresa onde você trabalha, sirva os seus colaboradores, sirva as pessoas que estão abaixo de você. Quando você quer conquistar autoridade na sua comunidade, sirva as pessoas da sua comunidade. Qual que é o maior exemplo? Jesus. Ele conquistou a autoridade servindo as pessoas. No seu último momento, naquela quinta-feira, ele reúne os seus discípulos para a ceia e ele decide lavar os pés dos seus discípulos. Ele diz assim: se eu sou mestre, lavo os vossos pés, muito mais vocês também terão que fazer. David comenta de como era bom ter a sua esposa ao seu lado e o tempo todo, e quando precisava viajar sozinho, que às vezes acontecia, ele se sentia totalmente deslocado. Eu há mais ou menos 9 anos estou trabalhando todos os dias com a minha esposa. Então nós dormimos juntos, nós trabalhamos juntos, quando viajamos juntos. E muitas vezes eu também preciso viajar sozinho e eu sinto muita falta dela em todos os momentos. Por quê? Porque nós aprendemos a desfrutar, a caminhar, a trabalhar juntos, e isso é muito enriquecedor. No curso Homem ao Máximo, o Edin Cole compartilha de algumas situações de alguns homens que tinham dificuldade de se despedir das suas esposas quando iam para uma viagem sozinhos. Por quê? Porque eles queriam sair com outras mulheres e festejar ao modelo do diabo. Qual o resultado dessas ações descabidas de muitos homens? Traições, divórcios, doenças, filhos sem pais, brigas na justiça, morte, misérias e tantas coisas mais. Por quê? Porque é a consequência do pecado. Esse é o modelo do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Qual o resultado de servir um ao outro? Unidade, pureza, alegria, filhos seguros da sua identidade, amor, vida, abundância. Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que vamos escolher? Qual que é a atitude que eu e você vamos tomar como homens? Jesus nos deixou o maior modelo. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande, esse vos sirva, e quem quiser se tornar o primeiro, será servo de todos. No curso Comunicação, Sexo e Dinheiro, Edin Cole também conta uma história muito interessante de um homem que não sabia como servir a sua esposa. Seu casamento estava passando por dificuldade, ele era muito tímido, não conseguia se expressar, não conseguia dizer para ela o quanto que a amava, e ela estava sedenta por aquilo no seu coração. O seu tanque emocional estava vazio. E ele começa a buscar em Deus uma estratégia. Você lembra do nosso devocional anterior? Beco sem saída. Ele se sentiu num beco sem saída, ele não saber como. Mas só que ele foi para a fonte é Jesus. E Jesus deu uma estratégia para ele, escrever pequenos bilhetes. E a primeira vez ele colocou debaixo do pires, na segunda vez no banheiro, no espelho do banheiro, depois no controle remoto. E a mulher chegou a um ponto que acordava e queria procurar aonde o marido tinha deixado o bilhete de amor e de carinho para ela. E ele conseguiu, pela graça e a misericórdia de Deus, restaurar o seu casamento, a comunhão, a alegria e a paz. Porque é isso que Jesus faz. Efésios capítulo 5, 25 fala assim: marido, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele não sabia como, ele buscou em Deus e Deus deu a solução para ele. Ao servi-la com o seu amor e disposição de buscar a Deus, Deus deu a estratégia para ele e pode dar a estratégia também para você. Casamento é uma instituição divina, onde dois se tornam um. Os objetivos não são mais individuais, mas em conjunto, servindo um ao outro. Lembra do tema? Casamento, servindo um ao outro. Não perca a bênção do Senhor em seu casamento. Comece hoje. Sirva sua esposa e todos que Deus lhe oportunizar. Seja um homem que serve as pessoas. Seja perseverante. Um passo de cada vez. No começo pode ser difícil. Para aquele homem com certeza foi. Mas Jesus está com você e em você.
Tudo é possível para o que crê. Jesus nos deu o maior exemplo. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Comece hoje. Eu quero encorajar você hoje. Casamento, servindo um ao outro. Faça algo, surpreenda a sua esposa hoje. Se você está assistindo essa mensagem hoje, esse devocional de hoje, ei, quando você sair do trabalho, passe em algum lugar, compre alguma coisa que ela gosta, diga para ela o quanto que você a ama, prepare um jantar para ela na sua casa, prepare um momento para ela. Faça com que ela se sinta quem verdadeiramente ela é, a rainha da sua casa. Ela é a sua amada. Nosso próximo devocional terá o tema Características Divinas, uma história pessoal. Graças a Deus você é homem. Nós somos CMN. Nós resgatamos homens. Nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe. Duas pulgas e nenhum cachorro. Um livro escrito por Craig Hill, fantástico, porque muitas vezes um homem entra no casamento, uma mulher entra no casamento pensando que são pulga e querem sugar um do outro. E o Craig Hill traz essa abordagem, porque eu e você, nós somos para nutrir, casamos para nutrir um ao outro e não para sugar um ao outro. Ele trata de assuntos como resolver conflitos, como você resolver essas dificuldades e como você nutrir a sua esposa e nutrir o seu marido. Lembro-me que quando eu li esse livro, eu estava em viagem e não vi a hora de chegar no hotel, porque eu me senti como uma pulga, sugando da minha esposa. Chegamos no hotel, pedi perdão e esse livro me ajudou a trazer essa abordagem e poder nutrir a minha esposa em vez de sugar dela. Você marido, você esposa, você precisa ler esse livro que vai ajudar no seu casamento.